E a questão é que o peso também fortaleceu contra o dólar, relativamente, porque o peso oficial está baixando bastante, uns 2% por mês. Isso está com o crawling peg, que é regulado pelo governo, basicamente. Agora eles diminuíram para 1% mensal, então vai diminuir mais devagar ainda. Mas a taxa do dólar blue, que é basicamente o mercado não legal, o mercado paralelo, esse dólar baixou muito, porque estava quando, eu acho que em janeiro do ano passado, estava uns 1.500 em algum momento e baixou para 1.000 e cruzou com o oficial. Então foi a primeira vez que eu vi acontecer essa convergência com a taxa oficial, sendo que ainda não liberaram a taxa cambial, ou seja, ainda está completamente regulamentado e não pode comprar a quantidade de dólares que você quiser, a menos que seja uma taxa maior, que tem algumas taxas semi-oficiais, que tem um monte de impostos dentro e estão quase ao mesmo nível que o dólar blue. Perfeito. Começando aqui mais uma entrevista internacional, só que pela primeira vez vai ser em português. Quero dar as boas-vindas a uma pessoa que eu já interajo bastante no Twitter, que talvez não seja muito conhecido pelos brasileiros, que é o Bo Tademaur, né? Então você vai ver que a câmera dele vai ficar desligada justamente porque ele usa esse perfil anônimo, ele vai explicar um pouquinho, e se você der uma olhada no Twitter também, tem alguns ali, Bo Tide, né? Uma família inteira que ele vai poder explicar aqui. Ele é holandês, de origem holandesa, mas mora hoje na Argentina e, na minha opinião, ele é a melhor fonte de insider, digamos assim, se você gosta de macroeconomia, se você gosta de cripto ou ideias libertárias, etc. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Bo Tademaur. Muito obrigado por participar hoje da entrevista, meu caro. Não, muito obrigado pela entrevista mesmo. Muito gostoso estar aqui e vamos falar da Argentina e, bom, qualquer pergunta que você tiver, você lança aí. Perfeito, perfeito. Não, já deu para ver que o português dele é fantástico, então ele até falou, eu quero fazer a entrevista em português, eu ia fazer inicialmente em inglês, mas muito bom ter você por aqui. Bom, só para dar um contexto, né, porque é um pouquinho diferente, tem entrevista onde um aparece aqui e o outro não pode Sim. aparecer. O que tá por trás desse anonimato? O que é esse Bo Tademaur? Você vê Bo Tide Brasil, Bo Tademaur, Bo Tide alguma coisa. Como é que surgiu esse grupo? O que é isso? Esse grupo surgiu da conta original, que é Bowtie Bull, que basicamente é um dos editoriais, um dos substacks mais famosos no espaço cripto, por assim dizer. E a ideia do Bowtie e depois algum animalzinho é basicamente que você pode ter sucesso se seu conteúdo é bom o suficiente e não precisa ter uma cara, nem nome, nem sobrenome. Então, a ideia desse grupo é essa. E tem um monte de perfil que publica uma coisa, tipo, 3 vezes e depois desaparece. E tem outros que realmente tem, em vários setores, tem conteúdo muito legal. E no começo, eu comecei, mais que nada, escrevendo sobre a Argentina e um pouquinho também sobre arbitragem, assim, aqui, morando aqui na Argentina, quando ainda era barato, que já não é mais tão barato como estava antes, e ganhando dinheiro no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, e tendo um negócio e tudo. Mas o principal ponto meu é a Argentina mesmo, e, bom, depois tem um monte de fitness, de taxes, um monte de outros assuntos, e cada um tem o seu rubro, assim. Perfeito, perfeito. Então, hoje você foca mais nessa parte assim, de arbitragem, etc., de Exatamente. exposição, principalmente na parte argentina. E ele tem um Substack sensacional, que eu vou até passar, colocar os links também na descrição do vídeo para você poder acompanhar, que é, para mim, uma das melhores fontes para entender exatamente o que está acontecendo na Argentina. Mas antes de começar a falar especificamente, por que exatamente a Argentina foi o país que você escolheu, sendo holandês, etc? Conta um pouquinho dessa história.
Eu estava estudando espanhol na universidade na Holanda e também estava fazendo um curso de português, porque eu já me dei conta que o português brasileiro era bastante, assim, perto do espanhol, e porque antes tinha estudado um tempinho na Espanha, e aí eu só falei com brasileiros porque eles não falavam muito inglês, e eu queria evitar falar inglês para poder aprender melhor o espanhol. Depois de um tempo, me dei conta que, bom, isso do português eu não quero perder, também quero aprender. E, bom, aí conheci a minha ex-esposa, que estava fazendo um sabático lá e ficou lá meio ano dando aula de português. E, bom, depois a gente se casou em São Paulo, mudei para Buenos Aires porque ela estava estudando aqui, fazendo mestrado. E depois de uns anos a gente se separou, depois eu casei de volta com a Argentina, tudo. Agora a gente tem uma família aqui, duas filhas, e eu sempre fiquei na Argentina, mas sempre com conexão também, tipo, de boa, de amigo, com a ex-família paulista, e também eu obtive esse, esse presente de poder falar português graças a isso, né? Ela sempre me falava, você tem que levar alguma coisa das relações, e você levou o português. Literalmente, de fato, essa daí se levou mesmo. Não, perfeito, perfeito. Me fala um pouquinho agora, essa já é a parte, acho que seria o principal pilar do assunto que eu gostaria de conversar hoje. A Argentina, obviamente, ela passou por uma transformação enorme depois da entrada do Milei, e como tudo, infelizmente, hoje em dia, polarizou de sempre. Você tem a polarização que acontece praticamente em todos os aspectos, né? Então, se você hoje é uma pessoa mais libertária, ou mais pró-Trump, ou alguma coisa nesse sentido, você está feliz em relação ao Milei. Outros já vão dizer que, na verdade, o Milei está sendo um completo desastre. Então, você vê essa dualidade. Não tem um meio termo. Ou você ama ou você odeia. E aí você também vê a mesma dualidade em relação aos preços. Você até entrou em detalhes ali sobre tá mais caro agora para viver em Buenos Aires, e tem aqueles que estão falando que literalmente é o pior lugar para se estar agora, que agora tudo ficou caro e o Milei destruiu tudo. E por outro lado, nossa, tá vendo? Agora o argentino, ele ultrapassou o brasileiro em poder de compra, porque nunca se viu tanto argentino indo para Balneário Camboriú, etc., ou viajando. Me fala um pouquinho, o que você vê que está realmente acontecendo, apesar de todos os viéses que cada um pode ter, mas tá mais caro, mas isso é bom, isso é ruim, a inflação Eu perdeu o acho que é um controle? pouquinho das duas coisas. Eu posso entender as duas posições, porque, por um lado, o salário real em dólares aumentou, e realmente o poder de compra em dólares internacional aumentou muito para o argentino. A questão é que aqui, localmente, a inflação diminuiu um monte e realmente tá muito desacelerado em comparação do que estava, porque estava uns 300% anual. A gente agora baixou a uns 110, mais ou menos, e eu acho que pelo movimento mensal, eu acho que vai em direção a tipo 40%, 60% anual, uma coisa assim. Ainda continua alta, e por isso também a questão é que os preços continuam subindo, né? Só que menos, mais devagar. E a questão é que o peso também fortaleceu contra o dólar, relativamente, porque o peso oficial está baixando bastante, uns 2% por mês. Isso está com um crawling peg, que é regulado pelo governo, basicamente. Agora eles diminuíram para 1% mensal, então vai diminuir mais devagar ainda. Mas a taxa do dólar blue, que é basicamente o mercado não legal, o mercado paralelo, esse dólar baixou muito, porque estava eu acho que em janeiro do ano passado, estava uns 1.500 em algum momento, e baixou para 1.000 e cruzou com o oficial. Então foi a primeira vez que eu vi acontecer essa convergência com a taxa oficial, sendo que ainda não liberaram a taxa cambial, ou seja, ainda está completamente regulamentado e não pode comprar a quantidade de dólares que você quiser
a menos que seja uma taxa maior, que tem algumas taxas semi-oficiais que tem um monte de impostos dentro e estão quase ao mesmo nível que o dólar blue. Mas e esse dólar diminuiu muito, agora a brecha é tipo 20% com o oficial. E então, por isso, para o turista que chega aqui em Buenos Aires, está tudo muito mais caro, porque teve essa inflação em peso, o peso vale mais, respectivamente, ao que valia antes, se você tiver dólares. Então, em alguns bairros, realmente, principalmente os bairros mais turísticos, né, que já tinham preços maiores, agora está realmente muito caro em alguns lugares. Mas ainda dá para achar bastante lugar em supermercado de bairro onde dá para comprar as coisas por preços mais normais, mas mesmo assim, comparação com 2019, 2023, é realmente um mundo de diferença nesse sentido. Eu acho que agora vão continuar subindo os salários em dólares, e os salários incrementaram mais do que a inflação já, então acho que essa movimentação vai continuar, e aí poder aquisitivo vai melhorar também, porque o argentino, em geral, não sentiu essa diferença tanto, porque continuaram subindo os preços também, só que mais devagar. E por isso também todo mundo foi embora para o Brasil e em vez de da praia daqui, porque melhores praias e muito mais barato. Então foi por isso que ficou cheio de argentinos, Camboriú e toda essa parte do sul. Então então foram vários momentos, vários movimentos simultâneos, digamos assim, né? Onde o salário sobe, os preços subiram, mas não tanto quanto os salários. Então o argentino ele pôde aumentar o poder aquisitivo, só que para o brasileiro que ficou na mesma situação, isso acabou sendo muito maior, né? Criando uma impressão muito mais para o ruim. brasileiro ainda, porque houve devaluação também do real, né? Então, poder aquisitivo em dólares para o brasileiro diminuiu. Então, para eles é muito mais caro ainda, porque o real vale menos. Entendi. E você percebe. Eu lembro que você sempre falou desse movimento em relação, ou pelo menos foi a favor da unificação, né, do CEPA, né, que se chama? O CEPO? CEPO, né, que é uma intenção de você unificar tudo a partir do momento que você tiver isso sob controle. Quando terminar o prazo desse crawling peg, é mais ou menos isso? Como é que tá o cronograma de tudo isso? Eu achava isso como um momento único para poder unificar todas as taxas, né, e depois liberar. A questão é que, obviamente, os especialistas do governo Milei sabem mais do que eu, e eu acho que depois, lendo mais, tem alguma razão também pela qual eles não fazem isso e preferem esperar até depois das eleições de outubro, que em outubro tem eleições legislativas, e eu acho que aí vai ter bastante banca para o Milei ganhar, e eles preferem esperar com a liberação da taxa cambial, porque no ano eletivo pode ter bastante estresse e caos, e eles já supõem que tem atores grandes assim para mexer na taxa cambial, para basicamente estragar tudo. Então, eles preferem esperar. A questão é que quanto mais o tempo de espera, maior é o perigo de uma devaluação brusca depois de soltar, porque qual é o preço real do peso, a gente não sabe realmente, porque não é uma taxa livre. Então, quando ficar livre e você pode comprar a taxa normalizada, a quantidade de dólares que você quiser, aí a gente tem que ver qual é o preço real da moeda, porque mesmo com o mercado paralelo não dá para saber exatamente a sensação do povo enquanto o valor disso, porque tem muita especulação também aí. E o mercado paralelo não é tão grande quanto o mercado oficial e semi-oficial do dólar MEP e dólar contado com LIC, que são duas taxas
na bolsa, que dá para usar e é quase a mesma coisa que o paralelo. Entendi. Nossa, interessante. O fato de você ter, assim, pelo menos pelo que eu vi em venda, inclusive na última conversa que você teve, quando você foi convidada lá pelo Brand Johnson no podcast dele, em relação à enorme dolarização física que a Argentina tem, né? E também do esforço do governo em tentar levar esse capital, muitos vão dizer que é uma lavagem, etc., ou sei lá, uma legalização para colocar esses dólares dentro do sistema bancário da Argentina e tentar captá-los. Acho que teve alguma coisa a ver com mortgages, né, com investimentos imobiliários ou financiamentos imobiliários. Esse movimento está acontecendo? Você acha que isso é uma coisa que está funcionando ou está meio bagunçado ainda? O que você Não, vê nesse essa parte está funcionando. A janela para fazer isso, para lavar esses fundos, basicamente, foi em outubro do ano passado, e depois eles estenderam para novembro também. E em total, mais ou menos uns 20 bilhões de dólares ingressaram no sistema, porque mais ou menos a estimação do oficial, semi-oficial, é que os argentinos têm uns 400 bilhões de dólares enfiados aqui nas casas e tudo isso. No seu colchão mesmo. Bom, a ideia do Milei é que esses dólares também ingressem no sistema. E, bom, uma maneira para fazer isso é através de um tax amnesty ou um blanqueio de capitais, que é o que eles fizeram e quase todos os governos fazem. Mas esse foi bem exitoso, teve sucesso, porque era uma taxa muito mínima. Até 100 mil dólares você não pagava nada e você podia retirar esses fundos depois de um mês. Era só deixar um mês na conta bancária e depois sacar. E tudo por cima de 100 mil era 5%. E você tinha que deixar mais tempo no sistema. Mas foi um êxito. Mas a questão é que ainda são 5%, né, de tudo que está fora do sistema. Então, até não ter a segurança de poder tirar o dinheiro de forma fácil da Argentina, todo mundo de fora também, investidores, etc., eles vão ficar na espera. Vamos ver primeiro o que acontece nas eleições agora de outubro, se ele ganhar com uma maioria, ou pelo menos se ele conseguir bastante banco aí no Senado e no Congresso, aí eu acho que a história vai ser outra e realmente investimentos internacionais vão vir muito mais, porque até agora o nível de investimento é bem baixo ainda, apesar de tudo que eles fizeram até agora, em comparação com outros governos, ainda está bastante baixo. Então é meio que o mercado está esperando uma certeza baseada num controle, talvez, ali do Congresso, para poder ter uma segurança jurídica e saber que o dinheiro que ele vai colocar não necessariamente vai ser, sei lá, confiscado em algum momento, né? Talvez porque foi exatamente o que aconteceu com o Macri em 2015, que todo mundo ficou eufórico e começaram a investir um monte de dinheiro na Argentina. E depois veio Alberto Fernandes em 2019, né? E eles no meio tiveram que correr para o FMI também, com um dos préstimos maiores préstimos da história do FMI mesmo. Então, por isso eu acho que todo mundo está meio na espera. Vamos ver o que acontece aí e se isso realmente é uma coisa que vai durar no tempo. E você, agora, essa dualidade você falou ali do peso se valorizando em relação ao dólar e o aumento real dos salários, né, dolarizados na Argentina. Você sente que o Milei, ele quer mesmo levar um plano no qual o dólar é que vai acabar se tornando a principal moeda e vai fazendo um phasing out, por exemplo, do peso, ou o objetivo é realmente recuperar o peso para deixá-lo de uma forma muito mais estável, para que volte a se ter a confiança
no peso? Ou não sei, baseado internacionalmente falando, o investidor pode querer ter uma presença em dólares na Argentina e falar assim, com meus dólares eu tô tranquilo na Argentina. Como é que você acha qual que você acha que é o destino final, na cabeça do Milei, pelo menos por enquanto? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, porque quando ele fala em dolarizar a Argentina, a ideia é mais a concorrência entre moedas. Então, a ideia principal sempre é essa. Então, por exemplo, na semana passada, eles passaram uma lei que agora habilita mostrar todos os preços na moeda que você quiser. Pode ser Bitcoin, pode ser dólar, pode ser qualquer coisa. Então, e também pagar nessa moeda. Então, isso é o primeiro passo para começar com esse assunto da concorrência de moeda. A questão é que o argentino, ele prefere sempre fazer poupança em dólar. Então, ele não vai gastar, em geral, os dólares numa loja, porque ele quer manter isso para comprar uma casa, uma coisa maior, né, de mais valor. Mas, no mesmo tempo, eles valorizaram tanto o peso, que agora é mais estável, tudo, que por esse lado também eles querem mais ou menos que isso seja uma moeda mais forte e tudo mais. Mas a psicologia do argentino, eu acho que isso vai levar muitos anos para ele confiar de novo na moeda local versus o dólar. Então, acho que o lei do Gresham vai valer muito aqui. Eles vão gastar em pesos, vão continuar a gastar em pesos por via das dúvidas, porque eles acham que em algum momento, muitas pessoas agora dizem, não, está tão caro assim que vai ter que devaluar em algum momento e depois é melhor ter dólares mesmo assim. Então, acho que isso, eu não sei se isso vai prosperar, essa concorrência, nesse aspecto, como ele vê isso no dia a dia, eu acho que vai ser mais a dolarização como está agora, que é para comprar carro, casa, etc. Que isso está tudo dolarizado na Argentina, não tem quase imóveis em peso, é tudo valor dólar direto, mas isso foi já faz décadas que é assim, não é como no Brasil que está tudo em real e é inclusive difícil encontrar dólares no Brasil. Eu já tentei e não foi tão fácil como na Argentina. E pessoal também não aceita tanto porque tem bastante confiança no real, até recentemente. Talvez mude agora, mas em geral o brasileiro está muito mais acostumado a pagar tudo em real mesmo. E aqui não, assim, tipo, até aluguel de longo prazo, muitas vezes em dólar, as casas são em dólares, e tudo por causa da inflação, porque é muito mais difícil continuar ajustando o preço e aumentando mês a mês. Se você pode deixar em dólares, que mais ou menos segue a inflação, é muito mais fácil. Entendi. Então o dólar acaba sendo usado como uma reserva de valor ou para compras de bens mais duráveis, né? Como a moeda para isso e o peso para o dia a dia. Entendi. Aí, então, baseado nisso, você meio que deixa dá a impressão que deixa como se fosse deixa a lei natural do mercado, deixa o mercado definir o que ele vai preferir ao longo do tempo, meio que assim, né? E aí, baseado nisso, vai tomar uma decisão ou outra. Seria mais ou menos assim, então, né? Exatamente, sim. E agora, o que você sente em relação a essa abertura? Eu sei que você gosta bastante de cripto, principalmente Bitcoin, etc. E essa abertura total que se deu na Argentina, né? Eu vi até uma foto que eu achei interessante, eu até colocar aqui, mas eu não achei mais. Num restaurante, eu acho que foi em Buenos Aires, que mostrava todas as formas possíveis de pagamento que tinha, e aceitava peso, aceitava dólar, aceitava Bitcoin, aceitava Tether, aceitava até Pix, eu não sei nem como. Tem bastante loja agora que aceita Pix aqui pelos turistas brasileiros mesmo. E agora também tem vários apps de brokers locais aqui da Argentina que tem cartão de débito e dá para pagar com Pix lá no Brasil também pela app. Interessantíssimo. Então, assim, realmente abriu totalmente o leque, né, para você pagar da maneira que você bem, o que é muito interessante, né, num ponto de vista austríaco. O que eu ia perguntar é assim, você acha que tá tendo algum tipo de uso
o Bitcoin. Eu tô lembrando aqui da história que o George Gammon teve quando ele fez ali uma live indo para tudo quanto é lugar, foi para Argentina e tentou usar Bitcoin, teve uma série de dificuldades, aí tentou usar ouro, também não conseguiu, e viu ali que se ele usasse Tether seria muito mais fácil, ou simplesmente dólares mesmo. O que você sente que o argentino ele tá só usando o dólar mesmo, o que teoricamente o Bitcoin serviria, ou o que ele está fazendo hoje, na sua opinião? Ou o que você mesmo, como estratégia, está usando? Não, na verdade, o argentino tem a cabeça completamente dolarizada, ou seja, vai ter muito pouco lugar, salvo de algum Bitcoin fanático, assim, que ofereça Bitcoin, mas na grande maioria dos lugares vai ser ou dólares físicos ou pesos. E tem uma parte de pessoal como mais novo que sim faz a poupança em Bitcoin, mas eles têm que ter a cabeça para isso, porque a maioria do pessoal aqui está cansado de volatilidade e Bitcoin não é tão normal como o dólar, que fica um valor bastante estável durante o tempo, e o Bitcoin flutua muito, né? E em geral o pessoal aqui está cansado disso, então quando quer poupar, que ter a cabeça tranquila e deixa em dólares mesmo, mesmo se em comparação com o Bitcoin a longo prazo também vão perder aí, mas preferem isso por enquanto. As pessoas mais novas, sim, então fazendo poupança um pouquinho mais no Bitcoin, mas também não loucuras. A maioria também usa stablecoins. Se você, por exemplo, for trocar aqui no mercado paralelo, tem um monte de o que chama cuevas. Tem um monte também que aceitam Tether e diretamente pode converter ao dólar físico ou pesos, o que você quiser, basicamente. E é bastante... Isso eu adoro da Argentina, que tem um mercado tão liberado enquanto a dinheiro à vista, né? Tipo, aqui realmente é muito fácil nesse sentido trocar grandes quantidades, até as casas se compram com dinheiro à vista. Você chega lá com alguns bricks assim de dinheiro e você compra a casa, é assim mesmo, e vai com notariado tudo, e você tem que declarar que isso é de fonte legal, mas na prática é simplesmente levar o dinheiro e comprar a casa. Uau, super interessante. E o fato de você ter comentado sobre stablecoin também ia ser minha próxima pergunta, porque no Brasil já está tendo cada vez mais aquela pressão contrária, né, a você poder fazer a autocustódia da sua stablecoin comprando numa exchange brasileira. E tecnicamente, se você... Então, assim, pelo que você está me falando, tecnicamente, se eu posso ter um bolo de dinheiro, mas se eu tivesse simplesmente a minha carteira de autocustódia com Tether, eu poderia liquidá-lo facilmente na Argentina. Tá correto isso? Né? Sim, sim. E você percebe um aumento desse movimento na Argentina, ou pelo menos, porque assim, parece que está indo exatamente o contrário do que está indo no Brasil hoje. Seria mais ou menos isso? Está aumentando cada vez mais? Inclusive de forma legal, ou seja, em branco, digamos assim, porque toda movimentação com Cuevas é tipo fora do sistema, né? Tipo, você manda dinheiro para um wallet deles de Tether, sempre sobre Tron, porque isso tem muito pouco Tron. gasto. Custo muito baixo. Custo muito baixo, você manda lá e depois eles te dão dinheiro menos o fee deles, que é uns 2% em geral. Mas agora também tem brokers locais, por exemplo, o Cocos Capital, que tem cripto e o mercado tradicional, e você manda Tether para eles, depois faz a conversão para pesos ou dólares que você quiser, e esse dólar é o dólar MEP, que é esse que está legalizado, digamos. Você paga um fee também aí, mas para o Banco Central, e depois você pode usar esses dólares no sistema mesmo. E depois, obviamente, você vai ter que declarar de onde veio, se você se chegar uma auditoria em algum momento, mas por enquanto é bem fluente. Tudo isso é muito fácil de fazer. Tipo, antes eu sempre tinha
problemas de ingressar dinheiro e de pensar, bom, vamos ter que pensar um mês para frente, mais ou menos, para ter essa quantidade de pesos para o mês seguinte, e agora é tipo, bum, bum, 2 segundos você tem dinheiro no seu banco. É muito fácil mesmo. Fantástico. Nossa, então ficaria super fácil. Por exemplo, uma pessoa que mora, sei lá, tô aqui nos Estados Unidos, eu quero viajar para Buenos Aires, eu simplesmente posso usar minha exchange, ter ali meu USDT, né, TRC20, e imediatamente você liquida e já pode gastar, já sabendo mais ou menos, né, tendo uma certa estabilidade, né, por se manter em dólares nas lojas, né. Super interessante, super interessante. Agora com essa mudança política do Trump, né, essa entrada do Trump, obviamente que não precisa nem dizer como o Milei ficou feliz em relação a isso, né, um alinhamento muito grande, mas você percebe agora alguma coisa mais específica que vai beneficiar a Argentina a partir de agora? O que você vê, assim, pelo menos na imprensa local, ou pelo menos os empresários, ou para investimentos, dessa possível aproximação entre a Argentina e os Estados Unidos a partir de agora? Eu acho que na cabeça do Milei, ele quer levar isso nos máximas consequências, né? Se fosse necessário, ele quer sair do Mercosul, tudo isso, e aí ele tira isso, mas às vezes eu acho que ele esquece que tudo isso teria um processo muito caro para sair do Mercosul. Eu não sei se vale a pena, também porque o sócio econômico é o Brasil, né? Da Argentina, o primeiro sócio econômico continua sendo intracomunitário dentro do Mercosul. Mas, mesmo assim, eu acho que realmente vai ter muito benefício no longo prazo com o Trump, porque, bom, por todas essas questões que a gente viu com Petro, por exemplo, na Colômbia, eu acho que essas questões não vai ter com o Milei. Eu acho que também no futuro próximo a gente pode ver algum episódio com o Lula. Não me surpreenderia que o Trump faça alguma besteirinha de tirar uns tweets contra o Brasil, mas eu acho que esse tipo de coisa não vai acontecer com a Argentina. Agora, se isso vai levar a mais investimento, eu acho que no longo prazo, sim, muito mais depois das eleições, se isso sair tudo certo. E já tem uma cooperação muito mais estreita, assim, tipo militar também. Você já vê como começou alguma presença de alto rango, assim, dos Estados Unidos no sul, para ajudar a combater todos esses navios chineses que estão aí pescando ilegalmente, tudo isso. Eu acho que isso vai continuar e, bom, a gente vai ter que ver se isso no final resulta positivo ou negativo, né? Porque no passado não sempre foi positivo esse intercâmbio. Nos anos 70, principalmente na América Latina, não sei se levou muitos casos de sucesso aí, mas eu acho que agora pode ser bem positivo mesmo, porque, bom, uma coisa é que eu acho que se eles precisarem, até agora o FMI está bem assim, esperando também, mesmo com os investidores internacionais, esperando ver o que acontece, se eles conseguem manter esse rumo assim. E depois eu acho que podia ter mais um empréstimo, tipo 10 bilhões, uma coisa assim, para sair do cepo, das restrições, porque tem que ter liquidez aí, porque senão pode quebrar até o Banco Central. Se não tiver suficientes dólares no sistema, por isso também fizeram esse bloqueio, para segurar que tenha suficiente dólares, porque senão, se houve uma corrida para o dólar, aí pode ter sérios problemas no sistema bancário total aqui. Por isso, mais que nada, que ainda tem essas restrições presentes. Entendi. Então ainda é meio que aquele equilíbrio bastante complicado ainda, né? Baseado na estrutura que você está numa transição, né? Uma grande transição. Então precisa ter, que é uma situação que, por exemplo, países como o Equador, né? Que você não tem outra opção, né? Você está ali literalmente com dólar e depende das suas reservas. E a Argentina não quer cair, né?
nesse tipo de problema, né? Não, faz muito sentido. Você comentou bem sobre o Mercosul, né? O Milei, ele tem um pouco dessa pegada Trump, né? De ser às vezes um pouco... porque realmente, né? O Brasil sendo praticamente o maior parceiro ali da Argentina, romper assim criaria uma série de problemas entre... principalmente para a Argentina, né? Mas você acha que ele vai tentar, ele vai só falar, mas na verdade não vai chegar a fazer isso, ou ele vai realmente dar uma de Trump inspirado pelo que ele... Porque por enquanto o Trump está fazendo absolutamente tudo que ele prometeu, né? Apesar do mercado achar assim, não, ele não vai chegar a tal nível, né? Vamos ver. Vamos ver os capítulos da Groenlândia, né? Do Canadá, etc., de tudo que ele vem falando. Mas você acha que o Milei vai seguir um pouco mais agressivo, ou você acha que ele fica um pouco mais brando depois, principalmente depois das eleições de outubro, dependendo de que for acontecer? Não, eu acho que ele vai entrar com full força assim para continuar nesse rumo que eles estão agora. A questão é a viabilidade, né? Eu acho que não é muito viável, nesse momento, pelo menos, para a Argentina romper com o Mercosul, que eu acho que ele primeiro vai tentar fazer, discutir a possibilidade de fazer trade agreements próprios por cada país, o que, na minha opinião, faria todo sentido do mundo, porque se você pensar, é muito injusto ser membro completo do Mercosul e não poder fazer tudo isso, enquanto todos os membros associados, tipo Chile, Colômbia, Peru, eles podem ter a quantidade de convênios de comércio quanto eles quiserem, eles têm todos os benefícios intracomunitários de residência, e, além disso, eles têm melhores taxas com os países que são membros completos do Mercosul. Ou seja, eles têm uma melhor posição do mundo. Seria até melhor ser parceiro de meio, em vez de ser parceiro completo, porque realmente qual é o benefício de ser um parceiro fundador do Mercosul, que são os 4 países? O resto dos países associados tem muito mais liberdade econômica e tem também os benefícios. Então, e o Uruguai também já falou sobre isso, já quer fazer os próprios tratados, e, bom, vamos ver se o Brasil está aberto a discutir isso, porque, na verdade, o grande beneficiário do Mercosul, desse tipo de estrutura, é o Brasil, porque o Brasil tem todo o complexo da indústria, a quantidade de pessoas e da escala para poder vender aos outros países, e os outros países, tipo Paraguai, Uruguai, Argentina, têm uma escala muito inferior e não vão poder ter o mesmo intercâmbio nesse sentido. Nunca vão poder vender a quantidade de coisas ao Brasil, que é o contrário. Então, enquanto esse sistema é assim, tipo, eu acho que seria válido discutir todo esse tipo de coisa antes do que sair, e se realmente não der, bom, aí vai ter que ver outras opções, porque eu também não sei se seria possível de um membro fundador sair e ser membro associado. Acho que aí teria que sair teria que sair por completo. Interessante. É um pouco da abordagem do próprio Trump em relação a renegociar os acordos do qual os Estados Unidos já estão, né? E falar, exato. Não quero mais você ter o benefício de um full, só que só pega as partes boas sem os compromissos do outro lado, sem poder fazer acordos bilaterais, né, com outros países ali, poder ter um pouco mais de liberdade. Não, sensacional. Eu acho que o que você hoje, assim, estando... principalmente em relação à geoarbitragem que permitiu, né, você ir para a Argentina, te preocupa um pouco o futuro em relação a isso? Você acha que a Argentina ela vai deixar de ser um destino para expats ou pessoas que queiram ir? Porque, assim, eu juro para você, antes eu não era fã de Argentina até ver os seus posts, porque você consegue vender a Argentina de um jeito que eu falo, meu Deus, tem Europa, tem
tá num clima fantástico, tem absolutamente tudo, né? Até o futebol já tá melhor, tá bem melhor do que o nosso, não sobrou mais nada, né? E ficou uma coisa muito interessante. E o aumento do interesse pela Argentina aumentou, assim, foi muito grande, na minha opinião, né? Fazendo até americanos irem para a Argentina. Você vê ainda esse movimento acontecendo, ou você acha que agora acabou, a fase de geoarbitragem acabou e agora a Argentina tem um novo papel a partir de agora? Eu acho que por enquanto mais ou menos terminou. Pelo menos a questão dos nômades digitais que estão realmente procurando uma vida mais barata, né? Tipo, ainda o aluguel pode encontrar barato, tudo, mas a vida diária eu acho que aumentou a um nível que não dá para muita poupança depois. Agora a gente está indo para a média mais ou menos histórico da Argentina, ou seja, já está um pouquinho mais caro do que a média. Eu acho que por isso os preços têm que baixar, porque obviamente tem muitas coisas que não estão ao nível da Europa, por exemplo. Enquanto isso, no supermercado, muitas coisas valem mais do que no supermercado na Europa. Então, Uau. tipo, essa distorção tem que resolver de alguma maneira no futuro próximo. E eu acho que, bom, os preços vão provavelmente ou baixar pela deflação, ou eles vão ter que devaluar. Vamos ver o que acontece. E depois eu acho que mesmo assim continua sendo um destino bem interessante, sobretudo se você ganhar fora do país, porque quando eu mudei para a Argentina, eu tinha essa ideia na cabeça, bom, vou fazer tudo aqui, vou ganhar local, tive um emprego, depois uma empresa aqui com empregados, tudo. Nossa, foi a maior dor de cabeça que tive na minha vida, e depois de uns 5, 6 anos eu falei, não, eu estou ou querendo voltar para a Holanda, mas pensando bem, não queria também, porque realmente gosto muito da vida daqui, e decidi fazer tudo nos Estados Unidos. Então, abri uma LLC. Por sorte, tinha muitos amigos que moravam nos Estados Unidos, então me podiam indicar os primeiros clientes, e depois os clientes estavam muito satisfeitos e foram assim referindo. Então, foi tudo com programação, marketing digital, e assim foi mais ou menos que os últimos 10 anos que eu estou subsistindo aqui um nível de vida muito por cima da média, eu acho. Maravilha, não, fantástico. Não, eu agradeço muito essa visão, né, para esclarecer para o pessoal, porque muitos tomam um lado da coisa, o outro lado da coisa, e às vezes são os dois ao mesmo tempo, né? São vários movimentos. Nesse caso é assim mesmo, porque eu entendo perfeitamente também o argentino que está de saco cheio, que sair embora e que ir para Estados Unidos ou Europa, porque é muito mais fácil mesmo a vida. Tipo, ainda é uma luta, né? Aqui, se você tem que depender tudo da economia local, é realmente um dor de cabeça que nem no Brasil, ou ainda mais do que no Brasil, eu acho. Sério? Uau, ok. Interessante. E para gente concluir, assim, onde que você sugeriria para as pessoas poderem conhecer o seu trabalho, focar, obviamente, né, no Twitter? Você pode seguir aqui o Bold Tide Mara, tem um conteúdo sensacional, geralmente em inglês, mas às vezes ele fala em espanhol, português também. Mas onde as pessoas podem seguir o seu trabalho ou poder ser ajudados pela sua expertise? Bom, eu tenho 2 sites. Um é para consultoria pessoal, se você quiser investir aqui ou comprar uma propriedade, etc., ou fazer a parte de migratória. Bom, que já dito isso, para brasileiro é o mais fácil possível. Como vocês estão no Mercosul, você só aparece aqui com RG, com a acta de nascimento, e com isso você já tem residência permanente diretamente. Não tem nenhum temporário de 2 anos, porque eu acho que o Brasil e a Argentina assinaram outro tipo de convênio em 2003, e com isso você tem a residência permanente diretamente. Então, ou seja, você mora aqui. Por isso também todo esse de falar de a gente tem que cobrar para o estrangeiro que está aqui nas universidades, etc., de graça. Bom,
A maioria deles é brasileiro, estudando medicina aqui, e o brasileiro obtém a residência diretamente, sem mais nada, ou seja, é tudo mais ou menos pela tribuna essa questão, porque aí eles não vão cobrar estrangeiros que moram aqui na Argentina, então é só obter residência. Bom, esse é um site que é bowtiedmara.com para consultoria, e depois eu tenho bowtiedmara.io, que é o meu Substack, onde eu publico uma vez por semana, e varia de história da Argentina e, em geral, muitos updates sobre o que está acontecendo na administração do Milei. Fortemente recomendado, viu? Eu sou um assinante, adoro os conteúdos, e muitos dos meus capítulos do podcast eu me inspiro em você aí também, para passar as informações dos insiders. Agradeço muito. Maravilha. E, obviamente, né, no Twitter X, para poder acompanhar ele ao vivo ali nos comentários. Olha, Bowtiedmar, agradeço muito a sua presença, muito obrigado, né, por ter disponibilizado o seu tempo para passar um pouco disso, e você sempre será bem-vindo aqui no podcast também, tá bom? Obrigado você. Muito obrigado, valeu, um abraço. Um abraço.